A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República elaborou, ainda no governo Lula, um plano nacional para a erradicação do trabalho escravo no Brasil. Quais os avanços? Quais as principais dificuldades? Como o aparelho de Estado vem trabalhando nas várias frentes para combater essa atividade criminosa? Cidadania convidou José Guerra, coordenador-geral da Comissão Nacional encarregada desse desafio. Seja bem-vindo, José Guerra. Muito obrigado. Eu queria que você comentasse quais o balanço que pode ser feito das atividades da comissão. Bem, a comissão foi criada em 2003, como você bem colocou ainda no primeiro governo Lula, como uma forma de você trabalhar dentro do governo, na sociedade civil, o problema do trabalho escravo por diversas formas. Isso parte do entendimento que o trabalho escravo não é apenas uma situação de violação de direito trabalhista, mas sim uma violação muito mais ampla de direitos humanos e que por si só tem que ser trabalhada com diversos atores. Em várias frentes, né? Em várias frentes. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Não apenas um órgão do governo, não apenas o governo, mas o Estado brasileiro, governo, sociedade civil, parceiros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, também não só Executivo. E nesses 9 anos, quase 10, nós temos alguns avanços a colocar em relação ao combate ao trabalho escravo, a partir da criação da CONATRAI, mas ainda temos muito o que avançar e por isso que nós lançamos já em 2008 um segundo plano nacional. O primeiro plano foi lançado juntamente com a CONATRAI em 2003, que já é um avanço desses 5 anos de reflexões a respeito do tema. O que mudou do primeiro plano para o segundo plano? Em primeiro lugar, nós temos uma análise muito mais profunda. Você tem mais anos de libertações, de estudos de cadeias produtivas. Então, esse segundo plano foca muito mais, não abrindo mão da repressão, que é modelo internacional, reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho. O segundo plano trabalha muito mais também a questão da prevenção e reinserção do trabalhador, evitando que ele seja uma vítima e evitando que ele volte a ser uma vítima. E também nós investimos muito em outras punições, não apenas criminais, mas também de restrição econômica, como é o caso da lista suja, o cadastro de empregadores, que a partir da entrada desse empregador que utiliza trabalho escravo nessa lista, ele está sujeito a diversas punições econômicas. A dinâmica do trabalho escravo, ou seja, da exploração do homem pelo homem em último grau, obedece mais ou menos ao seguinte esquema. A vulnerabilidade, seja pela pobreza, falta de emprego, aí vem o aliciador, que são aqueles chamados gatos, e os contratantes. É difícil identificar quem são os aliciadores e quem os contrata? Não tanto. O problema é que hoje o trabalho escravo no Brasil, a partir de uma instituição, de um grupo móvel de fiscalização, que hoje já tem 17 anos, é desde 95, e a partir desse combate sendo bem feito, você vai criando novas formas de tentar burlar essa fiscalização. Então, cada vez mais, a partir do momento que o Estado vai atuando e vai conseguindo reprimir, você vai tendo novas formas de burlar essa atividade estatal. Eu queria que você explicasse para o telespectador o que é esse grupo móvel, porque grupo de trabalho ele é composto, acredito que policiais, agentes do Ministério do Trabalho, e como ele funciona na prática? Sim, o grupo móvel funciona de uma maneira centralizada aqui em Brasília, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, juntamente com o Ministério Público do Trabalho e também com a Polícia Federal e, em alguns momentos, a Polícia Rodoviária Federal. Você tem todas as denúncias sobre o tema trabalho escravo, vêm para Brasília, onde no Ministério do Trabalho e Emprego, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, elas passam por um filtro de inteligência, de monitoramento, de viabilidade ou não, e a partir daí você sai com a operação desse grupo móvel de fiscalização do trabalho escravo, que é composto por auditores do trabalho, procuradores do trabalho e policiais federais e ou rodoviários federais. E é fundamental que ele seja aliado do efeito surpresa, que tenha a surpresa como aliado. Com certeza, com certeza. A partir do momento em que você, na verdade, está vendo a utilização de um crime, trabalho escravo é crime do artigo 149 do Código Penal, esse elemento de surpresa é muito importante para você conseguir pegar a exploração em seu momento de acontecimento. Porque caso você tenha uma certa lentidão, uma investigação prévia pública, você acaba abrindo espaço de haver esse despiste dos empregadores que estão utilizando o trabalho escravo. Agora, como fazer com que o trabalho escravo não dê lucro? Porque o fundamental para quem explora o trabalho escravo é levar o lucro até as últimas consequências. Você colocou bem, Paulo. Eu acho que a gente tem que colocar bem claro que o trabalho escravo está vinculado, bem claro, à atividade econômica.
Então, ninguém explora o trabalho escravo porque é uma pessoa má. Ela está porque ela tem que ter um lucro, tem que ter uma possibilidade de... Bom, aí eu gostaria de discordar de você, porque... digamos que não seja aquela coisa má de vilão de novela. Na verdade, é uma pessoa que... Aí teríamos que discutir o que é a maldade. O que é maldade. Mas, enfim, a lei prevê, a lei ajuda a identificar que são 4 condições. Sim. Ou seja, privação da liberdade, uma dívida que o contratado... A servidão por dívida, não pode a restrição da liberdade, uma dívida que não pode pagar, jornada de trabalho exaustiva e condições desumanas de trabalho. E aí é que acontece uma discussão. Muitos dos exploradores do trabalho escravo dizem, mas aqui no Nordeste ou no Norte do país, essas condições que são consideradas em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ou no Sul do país, não seriam, são consideradas que são consideradas degradantes no Sul do país, no Nordeste e no Norte são até toleráveis. Em primeiro lugar, vamos discutir essa questão do mal. Vamos dizer assim, digamos que o trabalho escravo ser explorado tem a questão da maldade, mas você tem um viés econômico como preponderante. A pessoa reduz completamente os direitos trabalhistas, todos os direitos, que acaba, na verdade, chegando ao crime. Mas isso é uma vinculação econômica da maldade, digamos que a gente consiga esse resultado. E já que estamos falando da maldade, eu vou aqui abordar um pouco o aspecto ligado à Igreja Católica, que é a Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra tem uma atuação considerada exemplar, e ela elabora as estatísticas mais fidedignas do trabalho escravo. De denúncias, sim. Por que isso? Em primeiro lugar, pela capilaridade. Porque a Igreja Comissão Pastoral da Terra está espalhada por todo o território nacional. Em segundo lugar, porque a Comissão Pastoral da Terra, a partir de sua criação, foi o primeiro órgão, a primeira entidade a denunciar o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E isso ainda vem da década de 70, né? Na expansão para a Amazônia, na expansão para as novas frentes econômicas, onde você tinha aqueles grandes projetos econômicos e havia toda a violação dos direitos humanos, e a Igreja, via a Comissão Pastoral da Terra, foi a primeira a denunciar. A comissão trabalha junto com a CPT, então? A Comissão Pastoral da Terra, a Comissão Pastoral da Terra faz parte, inclusive, é membro da CONATRAI, e tanto o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, tem a Comissão Pastoral da Terra como um parceiro estratégico para a erradicação do trabalho escravo, principalmente rural no Brasil, né? Agora, de que maneira vocês têm trabalhado junto com a mídia? Porque a mídia funciona mais ou menos assim. Deixou de ser manchete, saiu das principais páginas ou das chamadas dos telejornais, aí o assunto já não é, já morre um pouco. Com certeza. De uma análise nossa da mídia, sempre que aparece na mídia situações de trabalho escravo, acreditamos que é uma cobertura muito bem feita, na verdade, mostrando, né, a degradação do ser humano, a jornada exaustiva, as condições que são colocadas os trabalhadores. Então, em sua grande maioria, as reportagens são muito esclarecedoras. Tem essa questão que você colocou da mídia ter seus interesses de quando divulgar e quando não divulgar. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma explosão de reportagens sobre trabalho escravo urbano. Né, vinculado a bolivianos, indústria têxtil, principalmente em São Paulo. Temos alguma coisa também na construção civil. Agora, isso significa que não existia antes e está existindo agora? Ou que você tem uma cobertura de mídia vinculada agora, está dando notícia? Isso. Então, eu queria que você desse a resposta. A nossa análise aqui tem certos interesses do que deve ir para aparecer ou não. Agora, o que eu posso dizer é, em sua grande maioria, quando há a reportagem, quando a mídia se volta para o tema do trabalho escravo, a reportagem geralmente é bem feita e muito esclarecedora e muito nos ajuda nessa disseminação de conhecimento sobre o fenômeno do trabalho escravo no Brasil. A